Fala galera, meu nome é Pedro Coller. Hoje eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre o sentido da vida. Será que o sentido da vida é o prazer, né? E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje? É porque é o seguinte, eu conheço aí um adolescente, tava pensando a respeito dele aí. Ele tem um jovem aí de uns 14 anos, tá? E eu observo que ele tá cometendo aí os mesmos erros que eu também cometi quando eu tinha a idade dele, sabe? Por exemplo, eu acho que o principal é esse excesso de tempo gasto aí com joguinhos e com coisas que não fazem muito sentido assim para a vida no futuro, sabe? E eu vejo que ele, por exemplo, não aproveita, né, muito do tempo dele com os parentes idosos que estão quase morrendo aí já daqui uns anos, os avós, né? E eu vejo que tem uma certa falta de preocupação aí com atividades físicas, de tentar melhorar a postura, fortalecer aí músculos importantes, né, para ganhar assim uma estabilidade melhor e uma disposição melhor também, né? Então essas atividades físicas são muito importantes. O excesso de tempo gasto aí é terrível com jogos, né? E também essa questão de não dar valor para aqueles que estão ali agora, que não vão estar daqui a pouco. Então, eu vejo que ele está cometendo esses erros, eu cometi esses erros no passado, e eu fico pensando, como é que a gente pode fazer para ele não cometer os mesmos erros, né? Porque essas escolhas ruins de hoje, que ele está fazendo hoje, vão levar ele a um futuro pior. Então, um arrependimento ali de não ter aproveitado o tempo com os avós, um arrependimento de gastar o tempo com os jogos ali, né? E consequências reais ali na saúde e na disposição no futuro, né? Então, eu vejo que quem me dera, né, eu ter nessa idade dele o conhecimento que eu tenho hoje, essas ideias que eu tenho hoje. Por exemplo, eu não gostava de ler, né? Não gostava de fazer uma série de atividades aí que seriam benéficas para mim no longo prazo. E eu ficava só fazendo as coisas que eram legais na hora ali, sem pensar muito no futuro, né? Então, eu tinha, assim, eu comecei a ler mesmo e fazer mais exercícios tem uns 2, 3 anos, assim, sabe? E isso muda muito a sua vida, muda muito o seu dia a dia mesmo, como é que você funciona, como é que você tem mais disposição, como é que você tem mais conhecimento e mais entendimento do mundo ao redor, sabe? E eu poderia, por exemplo, ter começado a trabalhar mais cedo, eu já teria 10 anos a mais de experiência, imagina? 15 anos a mais, sei lá, de experiência, eu teria mais habilidades profissionais, poderia ter um salário dobro do meu hoje. Tudo isso poderia ter feito se eu tivesse focado nas coisas certas. Então, essas coisas que a gente vai fazendo aí no início da nossa vida vão afetando no futuro e a gente não tá ligando muito para isso, né? Então, por isso eu fico pensando como é que a gente pode fazer, por que que ele tem essas ideias, por que que a gente comete esses erros, né? E o que que eu poderia fazer para ele tentar é, salvar ele disso, né? Eu prevenir ele de cometer os mesmos erros, né? Então, primeiro a gente tem que identificar o que que leva a gente a cometer esses erros. Mas antes disso, curte aí o vídeo, comenta e já compartilha, porque ajuda o nosso canal aí, ajuda a gente a crescer e ajuda com o algoritmo do YouTube, beleza? Então vamos pensar aí no que leva a gente a cometer esses erros. Então, em última instância, né, é uma importância que a gente dá central aí para o prazer. Então a gente está pensando muito no imediato, a gente tem essa ideia do hedonismo, né, que o prazer é o fim último da vida, como se fosse. Isso é uma coisa implícita, não é aquela. Eu duvido que ele está pensando isso aí em voz alta, né? Ou pensando assim, explicitamente nisso. Mas é uma ideia que ela é meio que implícita na gente, ela meio que impressa na gente aí por uma cultura que a gente tem, por essa mídia que a gente tem. E isso aí tem muito a ver com a alta preferência temporal, né? Que eu fiz um vídeo aí que foi lançado essa semana. Se você quiser descobrir o que é isso aí da preferência temporal com mais detalhes e os efeitos dessa preferência temporal, vê o vídeo ali. Mas resumindo muito, assim, a preferência temporal ela é um imediatismo, tá? É um desconto grande para o futuro que a gente tem. É uma tendência de não pensar no futuro, não pensar no longo prazo, no longuíssimo prazo. A gente está sempre querendo o agora. Então, essa satisfação imediata, esse prazer imediato que a gente busca, tem muito a ver com a alta preferência temporal, tem muito a ver com o hedonismo. Então, eu vou falar um pouquinho aí do prazer, que eu acho que é o que a gente busca aí. A maioria das pessoas está, hoje no mundo, na nossa sociedade, está buscando viver uma vida de prazeres, e isso é a única coisa que importa, ou é uma das coisas mais importantes, né?
Então vamos primeiro tentar definir o que é esse prazer, né? O prazer, ele é uma satisfação imediata de algum desejo que a gente tem. Então, por exemplo, se você come quando você tem fome, você sente um prazer. Se você vai no banheiro quando você está com vontade, é um prazer também, né? Se você faz sexo quando você está excitado, isso é um prazer, tá? Mas a gente vai ver aí que não pode ser uma resposta para o sentido da vida o prazer. Por quê? Porque as pessoas. Vamos pegar um exemplo aí dessas pessoas famosas e bem-sucedidas que a gente conhece. Então, elas têm tudo que o mundo pode prover para elas, né? Então, elas têm fama, sucesso, riqueza. Os homens aí têm mulheres, né? E todas as coisas que a gente acha que quer, que é o que a gente acha que precisa para ser feliz, não é isso? Só que muitas vezes essas pessoas não são felizes. Você vê aí que tem diversos casos dessas pessoas que vão para clínicas de reabilitação, né? Ficam ali no mundo das drogas mesmo, que é mais uma tentativa, né? As drogas são uma tentativa de manter esse prazer imediato o tempo inteiro, tá? E muitas delas são levadas a suicídio. Então você vê que até comparado com a população geral, né? Se a gente tem muito menos pessoas famosas e pessoas bem-sucedidas aí do que pessoas que não são assim, e você vê que a proporção é muito grande. Então essas pessoas elas chegaram nessa parte aí, de ter todo o prazer que poderiam ter, né? E mesmo assim elas são infelizes no final. E quando elas descobrem isso, elas acabam se matando. Tá? Então eu gostaria de trazer para vocês aí umas imagens do Platão que ajudam muito a gente a entender essa questão. Antes disso, eu gostaria só também de falar um pouco desses, em geral, aí, dos pensadores antigos, né? Então, Platão, por exemplo, ele viveu há 2.400 anos atrás, e muita gente pode achar que por ser tão antigo, tão velho assim, né? Pode ser meio bobo, que não tem nada de valioso ali, porque, não, isso é coisa ultrapassada, é um pessoal que não entendia nada do mundo, enfim, né? Mas na verdade, pessoal, essa galera aí tem perguntas e reflexões importantíssimas que eles faziam. Então, desde aquela época ali, o que mostra quanto mais que eles são importantes e eram pessoas inteligentíssimas, né? Então são perguntas e reflexões extremamente atuais e as respostas também são muito boas e satisfatórias. E se você pensar na falta de recursos que eles tinham, né, em comparação com a gente hoje, é impressionante, tá? E a maioria dessas respostas que eles deram naquela época valem até hoje e são super atuais, beleza? Então, as imagens que eu vou passar para vocês aqui hoje, elas são provenientes de um diálogo chamado Gorgias, que o Platão escreveu vários diálogos e um deles tem esse nome aí, Gorgias. A primeira imagem é a dos jarros. Então, imagina aí que você tem duas pessoas e os dois têm jarros cheios, tá? Cada um deles tem um jarro cheio. O espaço vazio nesse jarro, ele representa um desejo, tá? E você pode preencher de novo pela obtenção de um prazer ali. Então, se um deles tem um jarro hermeticamente selado, então você imagina, não sai nada daquele jarro ali, está sempre completo. Ele não está precisando estocar novamente nada. Ele já tem ali o jarro do jeito que ele quer, que são ali os desejos já controlados, beleza? O outro tem um jarro que vaza, então tem um furinho ali no jarro que vai vazando e vai sempre diminuindo a quantidade de líquido que tem ali dentro. Ou seja, ele vai gerando, ele está sempre com um desejo ali, uma coisa que ele quer preencher sempre, e ele busca os prazeres ali para tentar encher esse jarro novamente, né? Qual dos dois desses caras aí vocês acham que é o mais feliz? O cara que está sempre em busca de novos prazeres, novas coisas ali, para tentar preencher aquele vazio no jarro? Ou o cara que conseguiu encher aquilo e conseguiu controlar os desejos, né, dele e manter aquilo ali estável? Qual dos dois? Então, certamente, aquele que consegue controlar os desejos, que mantém sempre o jarro cheio, né, ele tá mais feliz, ele tá mais ali satisfeito, né? E você pode olhar isso em contrapartida aquele cara que está com desespero de estar sempre tendo que encher, porque senão ele se esvazia e fica completamente infeliz, né? Outra imagem muito importante, que eu acho muito interessante, é um cara com uma coceira infinita. Porque, como a gente já definiu ali o prazer ele é essa satisfação de um desejo, certo? Então, quando você está com uma coceira, você quer aliviar aquilo ali. E imagina que tem esse cara com uma coceira infinita.
Se ele está sempre se coçando e sempre aliviando ali aquela coceira, ele seria então o cara mais feliz do mundo, né? Mas, obviamente, qualquer um que vê essa imagem, ele vai ver, ele vai entender que esse cara não é feliz, na verdade, completamente infeliz, né? Então, o prazer, ele não pode ser o último, o fim último da vida, né? Tipo assim, o motivo da sua vida não é ter prazer o tempo inteiro. Não tem como. Porque você vê essas imagens, você vê esses exemplos dessas pessoas e é lógico que não tem como isso ser a resposta final. Então, qual que seria a resposta? Pois isso é uma pergunta muito complexa, né? Não acho que é simples responder, mas coisas que com certeza fazem mais sentido pra gente, como seres humanos, né? Seres pensantes, que são maiores que simplesmente um desejo animal, sabe? Um prazer animal ali, que qualquer animal tem também, um cachorro, né? A gente tem ali coisas maiores para nós. Então, uma das coisas aí que Platão, por exemplo, fala é da busca das virtudes, né? Então, a busca ali de uma excelência profissional, ser bom no que você faz, conseguir ser produtivo, ter vários hobbies ali em que você é bom também, coisas que você aprende, aumentar o seu conhecimento, sabe? Ser justo. Então, buscar a justiça, sabe? Buscar ser honesto, buscar distinguir sempre o certo do errado, conseguir entender bem, ter uma linha bem definida disso, conseguir fazer uma caridade com os outros. Às vezes eu tô falando caridade, mas muita gente pensa que é ali só com pessoas desconhecidas. Não, uma caridade que eu tô falando é com os seus familiares, com os seus amigos, ajudar eles no que eles precisam, fazer uma diferença com as outras pessoas, entendeu? E ajudar também, claro, qualquer um que queira realmente ser ajudado e que você tenha a possibilidade de tentar isso, fazer isso, entendeu? Então essas coisas aí são valores já muito maiores e que vão te trazer mais satisfação no longo prazo do que uma simples prazer momentâneo ali, tá? Então a gente precisa buscar esse propósito maior do que a gente. Então um exemplo que era muito comum antes e hoje a gente não tem, a gente está perdendo, é a família, por exemplo. Hoje ninguém tem família, ninguém quer ter filho, ninguém quer ter nada. As pessoas só se preocupam com si mesmas e não estão ali pensando no futuro. Elas querem só aproveitar o momento, não tem família, não tem filhos, não deixam descendentes, né? Então a gente tem que ter essas coisas porque a gente tem que pensar na eternidade, tem que pensar nos nossos descendentes, o que vai ser do mundo no futuro. Se a gente não tem essas pessoas, a gente não tem um propósito maior que a gente. Então a gente vai ficar infeliz, entendeu? E a gente tem que pensar também na humanidade como um todo. Você pode pensar, né, se você quiser, não só na sua família, você pode pensar em atos grandiosos, contribuições grandiosas aí para a humanidade. E isso aí, com certeza, vai te deixar mais feliz, uma felicidade real mesmo, e não só um prazer imediato que vai desaparecer depois e que você não vai conseguir manter. Você vai deixar o seu jarro furado, entendeu? Então, essa é a forma que eu acho que você vai conseguir manter o seu jarro fechadinho, sem vazamento, entendeu? Por isso que é o que acho que todo mundo tem que buscar, são valores que a gente está perdendo aí e acho que faz a diferença no futuro. Uma coisa que a gente poderia fazer, né, como eu com esse adolescente que eu conheço, é tentar explicar essas coisas para ele. Se desde o início ele entendesse essas coisas, isso seria muito positivo e ele com certeza mudaria o caminho da vida. Caso ele conseguisse entender isso, né? O difícil é a gente conseguir explicar isso, porque até para adulto é complicado, imagina para um adolescente. Mas essa seria, eu acho, na minha opinião, a resposta, né? Então a gente pegar todos esses conceitos e explicar, porque as pessoas ficam confusas, né? Especialmente quando são mais jovens e às vezes podem cometer esse tipo de erro. Tá certo? É isso aí, galera. Acho que era isso que tinha para hoje. Deixa aí nos comentários qualquer tipo de reflexão a respeito. Se você achar que não tem nada a ver com o que eu tô falando, vamos conversar aí e vamos ver o que a gente pode chegar de conclusão. Beleza? Valeu e brigadão aí.